isso aí, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos à nossa batalha rumo à sua aprovação. Por aqui, o professor J. Pinheiro, e hoje nós vamos dialogar sobre o Estatuto dos Militares aí de Tocantins, Lei Estadual 2878 de 2012 e suas alterações. Então, já pega seu material todo encebado, melado, pingando gordura e vem comigo, bora pra cima aí a gente quebrar tudo, tá bom? Bora ver então, vem juntinho. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o professor J. Pinheiro, sou segundo sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, sou doutorando em Ciências Sociais pela PUC, mestre em Teologia, especializado em Direitos Humanos, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, possuo pós-graduação em Direito Penal Militar, pós-graduação em Psicologia, pós-graduação em Letras, pós-graduação em Docência do Ensino Superior, pós-graduação em Gênero e Sexualidade, pós-graduação em Prevenção à Violência Doméstica, pós-graduação em Gestão de Conflitos, pós-graduação em Liderança Corporativa, pós-graduação em Docência do Ensino Religioso, pós-graduação em Gestão de Projetos Sociais, pós-graduação em Teologia, pós-graduação em Aconselhamento e Capelania. Sou bacharel em Direito, graduado em Educação Física, Segurança Pública, Segurança Privada. Estou fazendo minha 5ª graduação agora em Serviço Social. E sou nota máxima no exame de aptidão profissional, que é aí uma prova para você ser promovido de 2º para 3º sargento. Aqui tirei nota máxima em 2022, aqui em Minas Gerais. Bacana? Vamos lá, meus amigos. Dá moral no Instagram do professor, @professor J. Pinheiro, e no canal do YouTube, Pense Direito, professor J. Pinheiro, cheio de material bacana lá, gratuito, para te ajudar nesse concurso que você tá fazendo aí agora, para você ser abençoado aí, beleza? Tranquilos? Bora aí, bora juntinhos então, já caindo de cara na nossa matéria aqui. E eu quero dizer uma coisa de começo, por favor, muita atenção com o material que você está estudando, porque o Estatuto dos Militares do Tocantins ele foi atualizado diversas vezes, e todos os canais, para não dizer todos, quase todos os canais que você procura na internet constam materiais desatualizados, leis que não estão ali com as alterações mais recentes. Há atualizações de 2023, só para você ter ideia, ok? Então tem muita coisa que mudou de 2012 para cá. Se tiver com material encebado velho aí, vai tropeçar e vai cair. Então tenha muito cuidado aí, tá bom? Vamos lá, o Estatuto ele vai trabalhar justamente o quê? Regular o ingresso aqui na Polícia Militar, o ingresso também aí no Corpo de Bombeiro, vai falar sobre os direitos, obrigações, a ética e as prerrogativas aí dessa turma que vai ser chamada de agora militar, continência, fardinha, tudo aí no mel, tá bom? Artigo 2º vai falar com a gente que o policial militar e aquele militar do Corpo de Bombeiros ali estadual, ele é reserva do Exército, anote aí, não é reserva das Forças Armadas, ele é reserva do Exército, bacana? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro é uma instituição permanente e é reserva do Exército. Se cair Forças Armadas, está errado, é do Exército aí, beleza? E está diretamente subordinada ao governador do estado aí, tá bom? Vamos lá, dentro do território tocantinense aí, compete à Polícia Militar o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública e ao Corpo de Bombeiro Militar as atribuições previstas ali nas leis, sobremodo naquelas ações também de defesa civil, ok? Vamos lá, os militares em razão da destinação constitucional, ou seja, a previsão da existência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar é constitucional. Artigo 144 lá da Constituição vai prever lá quais são os órgãos de segurança pública. Então, muito cuidado aí, beleza? Muito cuidado. O que determina a legalidade da existência da polícia e do Corpo de Bombeiros começa não no próprio estado,
mas começa lá na Constituição, no artigo 144 aí, beleza? Que vai falar sobre os órgãos de segurança pública. Já em conformidade com o artigo 42, vai dizer que o militar ele constitui ali também a categoria de agente público estadual, denominado como militar aí, beleza? Vamos lá, o militar estadual ele vai se encontrar em algumas situações. Tá aí já alguma coisa que alterou recente. E se alterou, não importa, mas na prática não muda nada. Mas o que importa é que os termos serão modificados na prova e você pode atolar. A banca pode recorrer a um texto antigo e você marcar, não cabe recurso, tá bom? Olha só. O militar pode se encontrar aí na ativa, né? E na ativa, mas como? Militar estadual de carreira ou militar é integrante da reserva remunerada quando convocado. O militar já, de acordo com o Código Penal Militar, aquele militar que passou para a reserva remunerada e ele retorna para o serviço ativo, ele é convocado, convidado a trabalhar e aceita retornar, ele tem status de militar da ativa. Ele é da ativa ali, vai ter status de militar da ativa. Então, quando estamos falando lá de Código Penal Militar, por exemplo, você vai ver em outro vídeo aqui também do nosso curso, quando eu tenho uma briga entre o militar da ativa contra o militar da reserva remunerada que foi reconvocado, eles estão engalfinhando no murro lá. É como se fosse dois militares da ativa trocando soco aí, beleza? Não sendo nesses casos, então ele vai estar lá na inatividade. Na reserva, quando ele está o quê? Recém-saído do serviço ativa, ele pode ainda prestar esse serviço, que é ser reconvocado, que eu falei. Beleza? Ele tá ali no stand-by, recebendo ali a remuneraçãozinha do Estado e pode ser reconvocado para poder trabalhar. O reformado, ele está dispensado definitivamente de prestar serviço na ativa ali. Ele continua recebendo ali a sua graninha, mas ele já não pode. Imagina que ele estourou o limite de permanência lá na reserva remunerada. Ele tá lá com 80 anos, no mel, ó, passeando, indo pra praia, indo pros Estados Unidos, no suave. Ele poderia ser chamado lá com 80 já? Não, ele continua recebendo o dinheirinho, mas com zero compromisso, zero obrigação de atender alguma chamada do quartel aí, beleza? Vamos lá, o artigo 5º vai falar que o serviço policial militar consiste nas atividades inerentes aí à polícia militar e compreende todos os encargos ali relacionados à polícia ou ao policiamento ostensivo e à manutenção da ordem pública aí também, tá bom? Já o serviço do bombeiro militar consiste no exercício das atividades destinadas a preservar a ordem pública, mas também com ações de tranquilidade, salubridade e paz social. Tudo é bonito, tanto o que está no artigo 5º quanto no 6º, mas tomem muito cuidado porque a banca pode inverter. Olha só, a banca poderia inverter esses conceitos aqui e você fala, mas é tudo bonitinho, professor. Tudo bonitinho, mas beleza. O fato de ser bonitinho, à luz da lei, não é a mesma coisa. Então, toma muito cuidado aí, beleza? Vamos lá, meus amigos. A carreira do... Esse aqui já cai direto. Esse aqui cai nos exercícios e em concursos internos, outros, cai direto. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Ativa, ou seja, o cara continua subindo ali, ó. O cara tá aqui como soldado e quer subindo aqui, por exemplo. É somente para militar que tá na ativa, beleza? Ele aposentou, vamos brincar com essas palavras para ficar fácil de você entender. Ele aposentou, foi para reserva remunerada como soldado. Ele não vai ficar lá na reserva, com 10 anos de reserva soldado ele vira cabo, não. Pô, ele vai ficar agarrado lá, suave. Eu posso ter normas que deem acesso a continuar subindo a escadinha, mas somente para o militar que está na ativa aí, ok? Para quem está na ativa. Para fins de prova, de acordo com o artigo 8º, são equivalentes aí às seguintes expressões. Vou considerar como ativa,
ativo em serviço, serviço na ativa, em serviço, em atividade, atividade militar estadual, eu vou considerar como equivalente essas expressões. E a banca pode dizer, por exemplo, que não são equivalentes, tá bom? Vamos lá. O militar que está lá no desempenho de cargo, comissão, incumbência, omissão ou alguma atividade de natureza militar, tudo isso aí eu vou considerar como equivalentes essas expressões ali. Bacana? Beleza? No mel. Artigo 9º vai falar com a gente aí que a situação jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais aplicáveis. Lembra que eu falei que começa lá onde? Na Constituição Federal, no artigo 144, que vai tratar sobre os órgãos de segurança pública. Começa lá a legitimidade, a legalidade do serviço de policiamento ostensivo, de bombeiro ostensivo ali, ok? E depois a gente vai vir para as esferas estaduais. Eu vou ter lá, por exemplo, na esfera estadual, vou ter aqui o meu estatuto, beleza? Então, mas começa lá em esfera federal. Bacana? Vamos lá, meus amigos! No artigo 10 vai trazer pra gente aqui algumas conceituações e acredito que elas podem ser cobradas em prova e eu vou destacar aquelas que eu trago uma aposta. Nas provas aí de soldado, eu acredito que venha com questões um pouco mais tranquilas, mais suaves. Na prova aí do CFO, na prova para tenente aí, umas questões um pouco mais profundas, tá? Vamos lá. O comandante é um título genérico dado àquele militar, esteja aí naquela condição de diretor, chefe, beleza? Que ele tem uma autoridade que ele recebeu por lei, ok? Olha só, ele tem uma autoridade que ele recebeu por lei, ou uma autoridade que ele recebeu sobre ele ou em razão do regulamento. Por exemplo, eu tenho as normas internas ali, e a este militar cabe ali administrar, cabe ali cuidar, por exemplo, da instrução, cabe a ele ali a cuidar da disciplina de uma organização militar. Eu tenho ali, por exemplo, então, o comandante do batalhão, beleza? Eu tenho um comandante de uma região de polícia, beleza? Essa pessoa recebeu essa autoridade em decorrência da lei e dos regulamentos para poder fazer a administração, gerir o emprego ali e a disciplina dentro de uma organização militar, que no caso aqui, no nosso concurso, estamos fazendo da Polícia Militar aí, beleza? Vamos lá, missão aí, é o dever advindo de uma ordem específica do comando. Corporação é a denominação dada por lei à Polícia Militar do Estado do Tocantins e ao Corpo de Bombeiros. Então, eu posso entender como sinônimo, se ela estiver falando lá PMTO, né, ou como corporação. Organização militar é a denominação dada à unidade policial militar, ok? Incluídas suas subunidades. Lembra que nós falamos aqui dessa organização militar? Nós mencionamos ela aqui quando estamos falando do comandante. Lembra lá? Por isso que eu falei que eu tenho lá o meu comandante de batalhão, aqui, ó, um batalhão de polícia militar, por exemplo, ele é o comandante daquela organização militar. A organização militar, então, não é a polícia toda? Não, a polícia toda que nós estamos falando, ó, a polícia toda é a corporação. São essas diferenças que podem ser cobradas em prova. Então, fica ligado, fica boneco, tá bom? Olha só, seguindo aqui, sede é todo o território do município onde está localizada ali a minha organização militar. Presta bem atenção. A sede, a gente vai pensar logo de cara que sede seria algo físico, ou seja, ali o batalhão em si, concorda? Ó, o batalhão de polícia militar. E, na verdade, sede não tem a ver com coisa física. Sede é o território do município onde se localiza ali as instalações da minha organização militar. Tranquilo? Serviço ativo é a situação do militar capacitado legalmente para o exercício do cargo, comissão ou função ou encargo militar.
efetivo serviço é o efetivo desempenho do cargo, comissão e encargo, nós estamos falando ali, que seja de natureza ou interesse militar, previsto na lei ou em outros dispositivos legais. E aí, moçada, você gostou então desse vídeo? Se liga que eu tô deixando aqui na descrição o link para o curso completo, o mais barato e com mais qualidade da internet, do Hotmart, da Eduz, de todas as plataformas. Você vai estudar para o curso CFO por apenas R$ 159,00 e para o curso de soldado R$ 139,00, podendo pagar no Pix ou parcelar de N vezes no cartão. No Mel, né? Então já pode assistir a aula quantas vezes quiser até a data da prova, combinado? Me chama aí pelo WhatsApp, anote 31992441954, 31992441954, beleza? Vamos lá, comissão, encargo ou incumbência. Quando eu estou falando ali de o meu cargo, por exemplo, eu sei que o meu cargo ele vai ser algo definitivo. Já encargos aí são atribuições, beleza? Quando há um diálogo, a gente for pensar aqui em encargo, cargo tem um aspecto definitivo. Os encargos, olha só. Os encargos não são definitivos, ok? Por isso que tá falando em relação, trazendo ao mesmo pé aí o cargo, ou comissão, ou incumbência, né? Ordens ali. E vai ser então o exercício das atribuições que pela generalidade, peculiaridade ou duração, vulto, natureza de obrigação, não são catalogados como posições titulares nos quadros da organização e distribuição do efetivo, beleza? Então, quando eu tenho ali, por exemplo, eu tenho um encargo, aí ele é o chefe da seção de organização, de finanças, beleza? De orçamento e finanças. Eu posso ter ali um oficial na frente dessa seção de orçamento e finanças e ele vai estar com encargo, ok? Encargo aí. Bacana? Vamos lá. Função militar é o exercício das atribuições inerentes ao cargo, comissão, encargo ou incumbência. Então, se a minha cargo é algo definitivo, por exemplo, que a gente falou, o meu encargo vai ser aí essa atribuição, né, de maneira mais generalista. A função militar, ela é exatamente o exercício, ó. A função militar é o exercício do cargo ou encargo, ok? A pessoa, na teoria, não está entendendo muito bem. Se você guardar isso aqui, ó, que função é o exercício do cargo ou encargo, nem precisa de você entender. Você conseguir mencionar e fazer essa diferença na cabeça, né, do que é cargo, encargo e função, e só saber lá. Ah, não, é uma carga, uma atribuição permanente. Encargo não é atribuição permanente, não é definitivo. E função é o exercício de cargos e encargos aí. Brasil, você vai brilhar na sua prova aí, tranquilo? Vai quebrar tudo. Vamos lá. Inclusão, deixa eu limpar aqui essa tintaiada que eu coloquei nos nossos slides aqui, apagar. Vamos aqui, ó. Adição é o ato administrativo que vincula o militar a uma organização militar, sem integrá-lo ao seu efetivo, ficando subordinado ao comando desta para todos os fins aí. Inclusão é o ato administrativo pelo qual o candidato habilitado em concurso público específico é admitido na corporação. Declaração é o ato administrativo pelo qual o cadete é elevado aspirante a oficial. Olha que interessante. O aspirante, ele é declarado. Anote aí. O aspirante é declarado. Anote aí. O aspirante, ele é declarado. Então, se eu tivesse aí se pensasse, uma das maneiras que eu tenho do aspirante
vamos chamar dessa promoção desse cadete aí que tá no 3º ano, né? Do cadete 3 aí, ele subir ao aspirantado aí, ou seja, aquele que aspira a ser oficial, que não é necessariamente um oficial ainda, vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Essa subida ao próximo degrau é a declaração a aspirante a oficial. E a banca vai dizer que a nomeação, não tem nada disso, não é nomeação a aspirante, é a declaração. Essas são o tipo de trocas que a banca faz. E você fala assim, nossa, eu estudei pra burro, e pá, não, mas significa a mesma coisa, não sei o quê, e não significa. Para fins de prova aí, não significa, beleza? Muito cuidado. Vamos lá, as movimentações aí, ó. A movimentação é a denominação genérica do ato administrativo que implica ali em algumas situações. Eu vou mexer nas peças do meu tabuleiro aí, tá? Vou mexer nas peças do meu tabuleiro. Quais são aí as peças? Só uma maneira que eu tenho de mexer nas peças do meu tabuleiro, ó. A classificação é a modalidade de movimentação aí que lota o militar em uma organização militar, em decorrência da promoção, reversão, término de licença, conclusão ou interrupção de curso. Então, eu fechei ali um curso, por exemplo, e terminei o curso lá de sargento, vou ser mandado para um lugar aí, opa, então essa movimentação é feita por meio de classificação, beleza? Vamos lá, transferência é a modalidade de movimentação com ônibus de definitividade de uma para outra organização ali, ó. Olha que legal. Ele saiu do 100º batalhão e foi pro 200º batalhão ali, ok? Tranquilo? Ou eu poderia ter ainda de uma fração para outra. Se eu tivesse ali uma companhia ali destacada, uma companhia independente ali de uma região longínqua, eu mandei para outra, poderia mesmo, porque o quesito de transferência admite aqui, ó, de uma para outra fração ali, ó. Ah, mas aqui eu tenho ainda uma companhia que não é destacada, não. Eu posso admitir? Pode, porque a própria norma está falando aqui, ó, sendo destacada ou não. A administração pública vai fazer isso por necessidade do serviço ou a bem da disciplina. A bem da disciplina, quando eu tenho aí, é um ferro, por exemplo, um militar que foi punido ali e a presença do policial ali, ela é perniciosa, é negativa para manutenção da hierarquia e disciplina, por exemplo, pode tocar o militar para longe. Outra possibilidade que eu tenho aí é o interesse próprio, já que o militar também pode fazer um bilhetinho para a administração e falar que quer ir para um outro lugar. C. Nomeação. A nomeação é a modalidade de movimentação fora do âmbito da organização ali, em que a função, comissão, encargo, incumbência vai ser especificada, ok? Então, é por isso que eu falei que não tem nada a ver a nomeação com a declaração, por exemplo, a aspirante a oficial. Os nomes parecem que está dizendo a mesma coisa, mas não tem nada a ver, ok? A nomeação ali vai falar sobre essa função, comissão, encargo, incumbência, que vai ser ali ocupada pelo militar. Bacana? E a designação é a modalidade de movimentação do militar para realizar curso ou estágio ou exercer atividade específica aí no âmbito da organização militar aí, beleza? Tranquilos? Então pode citar lá, por exemplo, o caso prático de um militar que passou na prova por curso de sargento, tá indo fazer, ele vai ser transferido? Não, a designação ali, ele vai ser designado para realizar o curso, bacana? Designado para realizar o curso aí, no mel? Vamos lá, vamos pegar aqui outro conceito interessante. Vamos lá,
o trânsito, tá lá no 17, trânsito é o período de afastamento temporário do serviço concedido ao militar, cuja movimentação implique obrigatoriamente em mudança de município. Então, imagina que numa transferência dessa, mudou o município. Então, o militar tem direito ao trânsito, ou seja, alguns dias que ele vai ficar afastado para ele poder cuidar dessas coisas de mudança aí, caminhão de mudança, mobília, questões familiares e tudo. Então, concede alguns dias para ele ficar no suave nessa situação aí, beleza? Vamos lá, meus amigos, seguindo aqui, ingresso na corporação a partir do artigo 11. O ingresso na corporação depende da aprovação em concurso público. Começa a notar aí que vem uma enxurrada de 2023 aí, alterações. E alterações das alterações. Tem alteração que foi aí no meio de 2015, 16, de repente bateu uma alteração em 2020, depois 23, a alteração da alteração da alteração. Fiquem ligados aí, tá bom? Mas o artigo 11 vai falar que a aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos com aplicação de exame de conhecimento e habilidades, exame de capacidade física, saúde, psicológica, exame toxicológico. Então, cuidado! Você que... Cuidado, vai bater na trave aí, vai se enrolar. Cuidado aí, tá bom? Na forma da lei aí que a norma vai dizer. E o que eu vou exigir? A nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos no ato da inclusão. Olha só, no ato da inclusão. Na inclusão depois que eu terminei todas as etapas. Então, hipoteticamente na prova, para prestar o concurso da Polícia Militar Tocantins, ele poderia prestar o concurso com 17 anos, meus amigos? Sim ou não? Sim! Com 17 anos ele poderia sim, não fere o estatuto. Ele, uma vez aprovado, ele pode entrar na polícia com 17? Não! No ato da inclusão ele tem que ter ali os seus 18 aninhos ali no mel, ok? Idade máxima aí. Agora olha que interessante. A idade máxima, eu agora tenho a condição aí de 32 no ato da inscrição do concurso. Olha que legal. Então na idade máxima eu tenho essa designação, beleza? Altura mínima 1,63. Deixa eu tirar essa tinta aí que atrapalhou. Opa. Aí, ó, Brasil. Altura mínima aí 1,63 no sexo masculino, 1,60 no sexo feminino. Ensino médio para as praças, olha só, e graduação superior ali para os oficiais. Idoneidade moral, comprovada com as certidões aí de polícia, certidões de justiça, não tá devendo nada no fórum lá, no MEL. Tem que comprovar que ele não teve sentença condenatória transitada em julgado na esfera penal, penal militar, nem eleitoral. Tem que estar em dia com as obrigações eleitorais também ali, ó. Se ele for do sexo masculino, tem que estar em dia com a obrigação do serviço militar. Tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. Ele tem que estar incompatibilizado ali, ó, em condições de ser ali, ostentar, ser investido aí do cargo público. Ele não ser ex-aluno ou ex-agente público que tenha sido ali desligado, demitido ou exonerado por incompatibilidade com o serviço, ok? Ele tem que ter procedimento irrepreensível avaliado segundo as normas da nossa corporação. Alteração aí, olha, ó, carteira de CNH, beleza? Categoria mínima B, olha só, CNH B. Permissão válida para dirigir aí, ok? Também. B. A minha não chegou ainda no correio. O que eu faço? A minha não chegou no correio ainda. Vou ficar de fora. Não vai não, fica aí. Porque o comprovante de aprovação junto ao Detran aí também, no mínimo da categoria B, vai te salvar aí, tá bom? No mel. Olha só, após o ingresso, o militar submetido ao curso de formação, a esse que ingressou e agora passou no concurso aí para soldado, ele passa no curso de formação aí no alto padrão. Aí se ele tomou pau no curso de soldado, por exemplo, ele vai ser exonerado, enxotado aí, ok?
Ah, ele tá no CFO, por exemplo, ou não, tá num curso de sargento. Ou melhor, vamos tentar um outro caso que ele é sargento e então tentou o curso lá de habilitação para oficial, CHO. O que acontece? Tomou pau no CHO, ele vai pra rua? Não, ele volta à graduação anterior aí no MEL, tá bom? Vamos lá. É assim a toque de caixa, sargento? Que vai chotar o cara pra rua? Não, tem direito à ampla defesa, contraditória aí, tem uma sindicância que rola, tudo no alto padrão aí, pra ficar tudo bonitinho, tudo bem certinho aí, beleza? Vamos lá. O acesso ao quadro de oficiais. O quadro de oficiais ali é na graduação de cadete. Então, até o cadete 1, cadete 2, cadete 3 aí. Após a conclusão, ele é nomeado como aspirante oficial? Não. Eu falei, a banca vai dizer que ele vai ser nomeado e não é. É declarado, anote aí, declarado aspirante a oficial ali, tá bom? Quem tá fazendo ali o concurso no quadro da saúde vai ser médico também. O ingresso dele aí no quadro oficial de saúde vai se dar também na graduação de aspirante a oficial. No ingresso ali no quadro das praças, a designação agora é aluno praça. Cuidado que mudou 730 vezes. E se você tá com a norma velha, ela vai meter, não sei, um soldado de segunda classe e você vai ficar enfumaçado. Vai ficar triste quando perceber que errou essa questão na prova aí, tá bom? Aluno praça, designação recente aí. Aluno praça aí. Bacana? Maravilha? Vamos lá. O parágrafo 17 vai falar que quem tá enfumaçado aí teve atitude danosa à segurança pública. O cara é homem-bomba, já foi preso por sendo homem-bomba, não sei o quê. Pode entrar no quartel aqui? Não pode. Tá enfumaçado, não pode aí. Posso ser submetido à investigação social ali? Não só pode, como será. Fica ligado, já clica nos links que estão aqui embaixo. Nos vemos então lá na plataforma. Um beijo de coração. Fique com Deus. Sayonara. Valeu!